Boa noite, essa é a videoaula sobre preconceito, estereótipos e discriminação. Bem, uma coisa que é importante a gente destacar é que nesse momento que a gente enfrenta essa crise da Covid-19, nós temos observado que esses três elementos, estereótipos, preconceito e discriminação, têm gerado transformações no comportamento humano. Muitas vezes negativas e que têm possibilitado alguns elementos de violência, alguns elementos de desordem social num sentido bastante negativo em certas partes. Os casos de violência, de agressão verbal, física, psicológica, que alguns grupos sociais podem sofrer, são decorrentes desses instrumentos de organização da vida social, né? Então, começando com estereótipos, é importante dizer que estereótipos eles são formas de categorização da vida em sociedade, se referindo a parcelas da sociedade, a grupos sociais, muitas vezes, e podem ou não ser positivas, podem ou não ser caracterizadas de maneira negativa grupos e parcelas da sociedade, né? O estereótipo ele é uma forma de generalização. Essas generalizações, elas atuam como maneiras de simplificação da realidade. E essa simplificação, ela reduz toda a potência que um grupo social pode conter, contemplar na sua forma de ser, na sua forma de organizar, nas razões pelas quais eles se formam e se transformam também, né? Portanto, estereótipos, em certa medida, eles estão relacionados com certas crenças e valores societais, ou seja, crenças e valores referentes à sociedade ou a parcelas da sociedade. Os estereótipos, portanto, eles são formas com que os indivíduos se instrumentalizam para poder aceder a certos conhecimentos que muitas vezes não têm sobre esses grupos, né? Costumamos dizer sobre características de povos, por exemplo, alemães são sérios, ou muitas vezes dizemos japoneses são reservados, ou muito pejorativamente a gente vai observa com e vamos discutir isso mais à frente quando falarmos de preconceito, negros são preguiçosos, né? Ou negras são sensuais, brancos são inteligentes e assim por diante, né? Brasileiros são são bons de bola e bons de samba, bons de carnaval. E esses elementos eles não dizem da particularidade de um brasileiro, de um negro, de um japonês, de um alemão, não dizem respeito à totalidade do que pode estar contido em certos grupos sociais. Né? A preguiça pode estar entre japoneses, pode estar entre negros, pode estar entre brancos, pode estar entre quaisquer membros desses grupos sociais, a partir da forma com que eles organizam e vivem a sua existência. Não há nenhuma razão para que se possa pensar em pré-determinações, em apriorismos, quando falamos de características referentes a grupos sociais, né? A parcelas, a populações, a povos, ou mesmo a pessoas. Portanto, essas generalizações elas são dispositivos que estão disponíveis socialmente e que muitas vezes eles vão, ao simplificar, diminuir, empobrecer, impedir o conhecimento mais claro, mais exato, mais complexo do que cada uma desses grupos que são objetos de estereotipias são e contêm na sua própria maneira de existir, de estar e de ser no mundo, né? Estereótipos, portanto, eles aprisionam, estereótipos muitas vezes eles impedem um desenvolvimento mais complexo dessas sociedades que cada vez mais vivem em dinâmicas que são bastante
transformadoras, bastante exigentes de dinâmicas que não se reduzem a uma característica A ou B, a uma categoria A ou B, a um conjunto de crenças A ou B, todas elas particularizadas segundo perspectivas que são menores do que aquilo que contém aquela realidade, aquele grupo e aquelas dinâmicas que se transformam pela regionalidade, se transformam pela capacidade econômica, se transformam pela questão racial, se transformam pela acessibilidade à educação e à cultura e assim por diante, né? Esses elementos, essas transversalidades fazem com que essas características pontuais que se brinda ou que se pinta sobre um ou outro elemento, um ou outro grupo, faz com que a gente não seja capaz de fazer análises que nos remetam a uma transcendência social, a uma capacidade de análise, de crítica social, porque nós nos baseamos muitas vezes nesses elementos que nos privam dessa capacidade de crítica, dessa capacidade de análise, dessa capacidade de compreensão da realidade que vai mais além, vai muito mais além daquilo que a gente habitualmente pode estar acostumado a perceber. Estereótipos, portanto, eles são muitas vezes usados de uma maneira intencional para reduzir a potência que o outro pode conter, né? A potência de ação, a potência de pensamento, a potência de crítica, a potência de contrapor-se à minha própria maneira de ver o mundo, de compreender a realidade. E isso é uma disputa que está no âmbito do político, está no âmbito do cultural, está no âmbito das bases que fundamentam as relações em sociedade. Né? Essas relações elas não são lineares, essas relações elas não são a priori, essas relações elas não são previamente construídas ou herdadas, porque muitas vezes essa é uma impressão que nós temos nesse momento onde elementos científicos são altamente questionados, né? Onde ideologia é uma palavra criminalizada, uma palavra distorcida no seu contexto, seja num contexto mais romântico, seja num contexto mais de um pensamento de esquerda de corte marxista, né? Ideologia, ela, antes de qualquer coisa, pode significar um conjunto de ideias que é estudada, logos enquanto razão, né? A razão das ideias, a razão do pensamento. E ideologia, de uma outra perspectiva, do marxismo, como nós observamos, esse falseamento da realidade, esse falseamento em benefício de uma determinada parcela da sociedade que obtém benefícios, que obtém vantagens, que obtém instrumentos para continuar a se apropriar de ganhos ou de características ou de benefícios que são gerados por outros, né? Está na lógica da luta das classes, está na lógica dessa disputa entre aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que produzem a partir desses meios de produção que o outro empresta ou disponibiliza, explorando o trabalho desse que produz com esses meios de produção. Né? De uma maneira mais sintética ou mais simplificada, nós estamos tratando de um tema extremamente complexo, né? Porque os estereótipos fazem muitas vezes que as nossas relações em sociedade elas não sejam capazes de superar elementos como a diversidade, elementos como a diferença, elementos como a pluralidade ou a alteridade. Esses conceitos eles se interrelacionam e muitas vezes se interpõem frente a discursos que são discursos que buscam a dominância social, essa forma de controle social que faz com que alguns grupos eles garantam benefícios e privilégios e outros que vivam sem benefícios, sem privilégios e, portanto, numa situação de exclusão, numa situação de marginalidade, numa situação de exploração daqueles que dizem a esses grupos minoritários ou que estão em lugares minoritários qual é o lugar que eles devem ocupar.
qual é o papel deles na sociedade, qual é a posição deles dentro de um jogo onde estes nada ganham, né? Quando a gente fala lugares minoritários, é porque pensamos populações que, no ponto de vista numérico, são maioria. Mulheres muitas vezes ocupam lugares minoritários, muitas vezes não, certamente ocupam lugares minoritários frente a nós homens, né? Mas elas são maioria na população. Elas não são um conjunto menor da sociedade, elas são a maioria. Da mesma forma que negros ocupam, uma população negra ocupa um lugar minoritário, são a maioria na população, né? Essas não são firulas, não são elementos desprezíveis para pensarmos que relação é essa. Quais são os privilégios que eu, Alessandro, professor universitário, tenho por ser branco, por ser homem, por ser cis? Né? Todos esses elementos eles vão dizer de mim. Essas acabam se constituindo enquanto categorias. Não necessariamente eu queira esses privilégios. Muitas vezes eu posso, e eu particularmente me esforço para superar esses elementos que geram processos de dominância social, processos de dominação, processos de exploração, processos de marginalização e de exclusão. Lembrando que todos esses processos são processos perversos, né? Muitas vezes os benefícios que eu tenho pela cor da minha pele, fazem com que muitas vezes eu frequentemente esteja em situação de vantagem, né? Esse é o chamado privilégio da branquitude, né? A cor da minha pele me põe numa posição que não necessariamente eu deveria ocupar ou estar frente a populações como a população negra ou a população indígena que não compartilha daquilo que se supõe culturalmente superior e que estaria inerente ao fato de eu ser branco, né? Então, nós vemos os estereótipos nesse momento como esse processo de categorização que faz com que parcelas da população justifiquem seus privilégios e, ao fazê-lo, justifiquem a falta de acesso a esses privilégios de outras parcelas da população. Podemos dizer que é um estereótipo dizer que o povo do Butão é um povo feliz, é o povo mais feliz do mundo, como se no Butão não houvesse tristeza. A gente fala do índice da felicidade, que inclusive a ONU tem trabalhado, né? O que significa ser feliz? O brasileiro é feliz? O alemão é mais triste? Os africanos, com todas as mazelas que vivem depois de toda essa história de exploração colonial, as guerras e guerrilhas, as divisões territoriais feitas a partir de uma visão colonialista, e outras tantas questões como a pobreza, a falta de medicamento, a falta de apoio econômico para que esses países se desenvolvam. Poderíamos dizer que a África não é feliz? Quando nós frequentemente temos fotos, imagens do continente africano onde as pessoas, na sua condição de vida, exalam alegria e felicidade, né? Essa felicidade não pode justificar a continuidade da precariedade social, da precariedade econômica. Muito menos pode significar ignorância. Essa é uma forma de estereotipia que pode ser negativa e que pode ser positiva. Né? A felicidade, a ideia de felicidade pode ser uma forma de estereótipo positivo. A ideia de inteligência atribuída a alguns grupos sociais, algumas origens territoriais ou étnicas, podem gerar uma forma de estereotipia supostamente positiva. Como a ideia da preguiça, do não trabalho, a ideia da falta de inteligência, a ideia da falta de desenvolvimento social, cultural, da primitividade que se supõe ao que se chama equivocadamente de sociedades tribais ainda hoje, né? Porque não entendemos que essas sociedades elas contêm alta complexidade de organização social, política, cultural, religiosa, né? Muito mais complexa muitas vezes que as nossas sociedades ocidentais e ocidentalizadas.
Portanto, quando nós paramos para pensar o estereótipo, ele vai gerar, por exemplo, agora na Covid, uma estereotipia da população mais velha, por exemplo. Os idosos, os anciãos, estereotipados como mais conservadores, como necessariamente mais vulneráveis e, portanto, mais descartáveis. Eles como um pivô transmissor da enfermidade, porque eles são vulneráveis e, portanto, a necessidade de isolar-se a essa população e distanciar-se deles, né? Então, no Covid-19, nós temos visto com essa crise, a crise do Covid-19, essa proliferação de supostas verdades que, na verdade, são estereotipias que mais justificam essa ação e essa fala descontextualizada, despolitizada, uh, baseada em fatos que não são fatos, que são muito mais testemunhos da ignorância sobre o outro, né? Da dificuldade do convívio com o outro, da dificuldade da diversidade enquanto valor, enquanto princípio, e que faz com que muitas vezes nós tenhamos uma posição, inclusive sectária, né, em relação a essas pessoas, né? O Covid-19 vai gerando, portanto, um conjunto, uma ordenação de conjuntos de estereótipos que vão regular a relação com grupos, mas também com o outro. Como os estereótipos são generalidades, são genéricos, porque são características atribuídas genericamente a um grupo, né? Como que se todas as pessoas que compõem aquele grupo compartilhassem daquela característica X. Seja a inteligência ou seja a ausência dela. Seja a preguiça, seja o valor ao trabalho. Seja a capacidade ou a ausência de. Seja maior felicidade, seja maior infelicidade. Não existe essa totalidade. Não existe a possibilidade que essas características sejam compartilhadas por 100% das pessoas que compõem esses estratos, esses grupos, essas parcelas da sociedade e da população. Portanto, o que nós encontramos? Nós encontramos nos estereótipos uma possibilidade, uma ferramenta para a construção de dois elementos: o pré-conceito e o preconceito. O preconceito é essa ideia prévia sobre algo que eu ainda desconheço. Muitas vezes nós buscamos em estereótipos verdades sobre o outro, né? Homens barbudos são radicalmente de esquerda. Este aqui é radicalmente de esquerda, mas muitos homens barbudos não tem nada a ver com esquerda. Infelizmente, me vem à memória como barbudo o nosso ministro das Relações Exteriores, o Ernesto. O senhor Ernesto é barbudo e aparentemente é um senhor que se coloca nessa posição de direita, de conservador, de ultraconservador, que faz afirmações absolutamente não pautadas na realidade, na verdade, por exemplo, como o nazismo como uma doutrina de esquerda, uma ideologia de esquerda, ou outras coisas como tantas outras que ele vem pautando na hora de pensar as relações do país, né? Não é de esquerda, é barbudo. Então isso é um silogismo, é uma falácia, um silogismo que não contém em si mesmo a verdade, apenas são duas premissas que levam a uma conclusão. Alessandro é barbudo, Ernesto é barbudo, barbudos são de esquerda, portanto Alessandro e Ernesto são de esquerda. É absolutamente falaciosa essa afirmação, essa assertiva, né, silogística. Então, temos que ter cuidado quando a gente observa essas afirmações totais, absolutas, essas afirmações que querem dizer dessa parcela algo que a parcela como tal não contém. Não contém como um todo, não contém como um absoluto. Muitas vezes não contém em nada, porque aquela imagem é a imagem absolutamente distorcida e que diz respeito a um conjunto de interesses de outra parcela da população, de outro grupo social, que o que
gostaria era de deslegitimar, desacreditar. E, portanto, geram crenças, geram supostos valores que se articulam em ideias, em categorizações, né? Em atribuições de sentidos, de significados a esses grupos genéricos. E essas atribuições feitas, construídas para que sejam ordenadoras da vida em sociedade, elas são individualizadas, elas são particularizadas, segundo as conveniências daquele sujeito que tem um interesse, nem sempre consciente, de distanciar-se de um outro, garantindo uma posição vantajosa para si mesmo. Quando eu falei do pré-conceito, o pré-conceito, ele em certa medida é um conceito prévio, muitas vezes pautado em conhecimentos equivocados, errôneos, conhecimentos que não se sustentam a uma análise científica, uma análise lógica, uma análise crítica daquilo que se fala, que se diz, que se comenta. Portanto, o pré-conceituoso, o pré-conceituoso é um sujeito que está aberto a emancipar-se, a elucidar-se, a superar essa ideia prévia e redefinir, reconstruir com base em assertivas corretas, em pensamentos esclarecidos, em autocrítica, aquele conceito que ele sustentava de uma maneira errônea. Então, um preconceito ele está aberto à transformação, à mudança, à correção, à revisão, à reanálise, à análise e, portanto, à mudança. Eu tenho a impressão que Maria é uma pessoa absolutamente desprezível, egoísta. Eu acho que Maria, ela não merece qualquer possibilidade de confiança. Ela é perigosa. Portanto, eu digo a vocês, afastem-se da Maria. Mas por algum motivo qualquer eu precisei conviver com Maria. E ao conviver com Maria, puxa, que pessoa solidária. Puxa, quando eu precisei, Maria estava ali junto a mim. Ah, será? E vai passando o tempo, eu vou me dando conta que Maria, ela merece a minha consideração. Que Maria é fiel, que Maria é justa, é bondosa, que ela não é oportunista, ao contrário, ela inclusive se priva de benefícios em função de apoiar, ajudar a outros que mais necessitam do que ela daquela situação. Então, eu me surpreendo, eu me espanto, eu faço uma meia-culpa, poxa, eu que achava isso de Maria, agora vejo que Maria é outra coisa, ela é uma pessoa que merece o meu reconhecimento público, inclusive. Portanto, o meu juízo, esse preconceito, é uma espécie de pré-juízo, pré-julgamento, foi se alterando, porque eu estava aberto, apesar daquela sensação, daquelas opiniões que eu tinha sobre Maria, a mudar. E eu baseava nisso porque Maria é daquela família, porque Maria é daquele estado. Aqui no Brasil tem infelizmente um exemplo triste, né, de dizer que no Amazonas a gente ouve muito falar que paraenses não são sérios ou são perigosos, às vezes são até mesmo taxados de ladrões por algumas pessoas. Se falam do paraense de uma maneira geral. Há ladrões, há preguiçosos, há trapaceiros no Pará, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no Amazonas,
na Paraíba, no Distrito Federal, em quaisquer outros lugares. Em quaisquer lugares nós vamos encontrar essas características em parcelas da população. Mas eu não posso dizer que um estado, uma cidade, um bairro, um grupo social, uma etnia, seja A, B, C ou D como totalidade. A abertura a conhecer esse outro, que eu tinha uma ideia e me permitir surpreender-me, me desarmar dessa situação, faz com que eu seja capaz de transformar essa ideia, esclarecer-me e, portanto, mudar a minha atitude. Mudar a forma com que eu categorizo ou que eu caracterizo esse grupo, essa parcela da população ou da sociedade. Entretanto, nós temos outro conjunto que não tem esta abertura. Outro conjunto da população, outro conjunto de pessoas que não tem essa abertura. Abertura para mudança, para reanálise, para o espanto que é descobrir o desconhecido que está no outro. Descobrir que aquilo que você supõe sobre este outro não é verdadeiro, é diferente. Aquele que tem um prejuízo, ele ignora a realidade, a verdade, as particularidades desse outro, desse outer. Mas o sujeito preconceituoso não. O preconceituoso, ele atribui ao outro características que são absolutas, que são totais, que são inegociáveis, que são irrevogáveis. E que põe o outro numa situação de desempoderamento, de deslegitimação, de não reconhecimento, de desacreditação, de vulnerabilização. O preconceituoso, ele é por natureza um ser ignorante, que se casa com a ignorância, que se priva de qualquer possibilidade de mudança e de transformação, e, portanto, de autotranscendência. Enquanto o pré-conceituoso transcende e autotranscende, o preconceituoso, tudo junto, não. Então, o preconceito, a meu ver, é um instrumento de emburrecimento social. É um instrumento de paralisia social. E como diz o grande pensador, colega, professor da Universidade de São Paulo, professor José Leon Kroschik, no seu livro Preconceito, Indivíduo e Cultura, o preconceito fala mais do sujeito preconceituoso do que daquele sujeito que é objeto do preconceito. Porque fala dos medos. Fala desses elementos de si mesmo que você, que eu, que nós sentimos falta em nós mesmos, reconhecemos no outro e queremos negar. O preconceito, ele tem, em certa medida, um mecanismo negacionista. Negar ao outro a possibilidade de ser e de estar numa posição mais privilegiada que a minha própria. Quando eu ajo preconceituosamente, eu ajo de maneira a retirar todas as credenciais que esse outro tem para estabelecer-se em sociedade, estabelecer-se numa posição de maior privilégio que a minha própria. Portanto, eu mesmo necessito dessa ação preconceituosa para garantir a minha permanência
num momento onde as minhas competências, as minhas características, as minhas habilidades não são suficientes. E, portanto, algo fundamental a reconhecermos nesse momento é que o preconceito é um instrumento de dominação social. Se eu deslegitimo, desacredito, atribuo ao outro características que ele não tem, atribuo a ele características que não compõem a sua personalidade, o seu ser, ou o seu meio, o seu modus operandi, eu faço para que eu mesmo possa estabelecer-me como um antagonista positivo, empoderado, reconhecido, legitimado, beneficiado desse processo de dominação deste outro, ou de subordinação a este outro aos meus próprios interesses. Mas essa negação de potência do outro é, em certa medida, a projeção da minha própria ausência de potência, de capacidade de ação. Por isso, a ideia de que o preconceito fala mais do sujeito preconceituoso, eu, enquanto um sujeito preconceituoso, é bastante significativa. Porque não estamos vendo no outro aquelas falhas, aquelas faltas, aqueles elementos que, inclusive, o criminalizam socialmente. O destitui, muitas vezes, dos traços que humanificam a pessoa. Então, o preconceito é um ato de extrema violência. E da onde nós tiramos esses elementos? Nós pensamos nos estereótipos, naquelas generalidades que nós falávamos antes, as características necessárias para deslegitimar esse outro que me é objeto de preconceito. Por exemplo, se uma mulher é distinta, é inteligente, a sua inteligência ela se impõe à minha ignorância ou à minha própria capacidade, à minha própria inteligência, muitas vezes eu atribuo ela, mas ela é loira. Toda loira é burra. A burrice está na loirice. Nunca na loirice masculina, sempre na loirice feminina. Ou a ideia genérica, eterna, de que as mulheres são um perigo no volante, quando nós olhamos, na verdade, as estatísticas, nós vemos que, proporcionalmente, as mulheres que conduzem e os homens são muito mais violentos no trânsito, geram muito mais acidentes, inclusive fatais no trânsito, seja porque mal conduzem, seja porque saem portando armas. As mulheres são mais prudentes, cumprem mais a legislação, são menos violentas no trânsito e, portanto, pagam menos seguro. Então, de onde vem a ideia de que a mulher é um perigo? Mulher no volante, perigo constante. Por que quando há algum problema no trânsito, sempre os dois objetos de culpabilização, os dois sujeitos culpabilizáveis são mulheres e velhos? Porque o homem é poderoso, o homem é a lei, o homem é a capacidade. Ele nunca está equivocado, ele está sempre certo. O outro é que está errado. Então nós observamos que esse sujeito que atribui ao outro essa incapacidade, ele é incapaz de ver a si mesmo, ver-se no espelho, de ver-se refletido. Ele frauda a realidade para garantir que a realidade permita que ele continue, por assim dizer, bem na fita. Ou seja, que ele mantenha os benefícios dos privilégios que determinadas características supõem dar-lhe. Supõe de uma maneira naturalizada. Não que seja natural, mas é uma fraude de determinados elementos que são construídos culturalmente, são processos culturais, e que nós, para garantir o benefício, atribuímos como se fossem naturais, fossem intrínsecas, fossem genéticas até, dependendo
da argumentação de quem constrói esses elementos. É lastimoso pensar e perceber que isso é uma pauta geral, né? O preconceito é um processo de construção social. O preconceito, ele normalmente vai produzindo estereotipias também. Eu particularizo num sujeito, o preconceito contra negros. Ele não se manifesta da mesma forma quando o negro é rico e quando o negro é pobre. Quando ele é uma autoridade de inteligência e quando o outro não teve acesso a escolarizações que permitissem ele desenvolver e manifestar a inteligência que ele poderia manifestar. E aí nós atribuímos, negros são bons para o futebol, para correr, para o atletismo. Não são tão bons para o vôlei, são bons para o basquete, mas não são bons para o polo aquático, para o cricket. E é só olhar. Já por inteligência, se nós observarmos o número de professores na Universidade de São Paulo, somos 95% de professores brancos, é sinal que os brancos realmente têm uma característica de competência, de inteligência maior. Olha a fraude. É uma fraude isso. E o preconceito frauda a realidade. Há mais professores brancos porque há menos oportunidade de acesso à educação e à cultura da população negra, que é mais pobre, tem acesso a escolas mais precarizadas, muitas vezes não tem acesso a uma educação que alcance os níveis de mestrado e doutorado, muitas vezes poucos alcançavam, não muito tempo atrás, a educação superior. Ainda há um esforço hercúleo para que nós possamos enegrecer as nossas salas de aula nas universidades públicas e nas universidades privadas. Porque em todo esse período onde os negros serviram aos brancos durante a escravidão, e depois da escravidão na República, no Império, no final do Império e na República, precisaram sobreviver. Essa sobrevivência, ela absolutamente os privou desses benefícios. Do trabalho digno, da evolução patrimonial e econômica, da aquisição de conhecimentos formais na escola, na universidade. Do direito ao exercício político. Não porque não pudessem votar, não porque não pudessem se eleger, por muito tempo não puderam, com certeza, como as mulheres também não, mas porque não tinham os instrumentos, sejam econômicos, sejam sociais, sejam distintivamente culturais. Portanto, aceder a esses lugares, esses espaços, é muito mais difícil e demanda muito mais tempo. Está na base do preconceito a resistência. Nessa lógica, estereótipo preconceito, a resistência a cotas raciais, a cotas para mulheres em partidos políticos. Vejamos, por exemplo, outra formação silogística, né, falaciosa em torno da ideia de cotas para mulheres na política. Com o caso das laranjas do PSL, alguns deputados, isso está no noticiário, propuseram, deputados homens, só para deputados, portanto, homens, propuseram o fim da lei de cotas para mulheres em partidos políticos. Porque a culpa daquele processo de corrupção eleitoral, esse desvirtuamento da política de cotas, era a culpa daquelas mulheres que serviram de laranjas. E não dos homens que as colocaram em situações constrangedoras, assintuosas, assediosas, para que elas, uma parte delas ao menos, estivesse servindo a esses interesses.
A culpa é delas e não daqueles que corromperam o sistema. Então, qual era a solução? Vamos eliminar a lei de cotas. Mulheres são corruptas. A lei de cotas, mulheres na política são corruptas. A lei de cotas potencializa a presença de mulheres na política. Portanto, a política fica mais corrupta porque tem mais mulheres. Absolutamente falacioso. Para garantir um benefício de novo da dominância masculina no mundo da política. Da construção da ideia de que a política é um campo masculino e, portanto, não é o campo das mulheres, que é o campo do privado, o campo do doméstico, o campo do familiar. Nós vamos construindo essas estruturas que vão enfraquecendo uma capacidade de transcender esses elementos que geram divisão social. O preconceito ele é um instrumento que fatia nocivamente a sociedade, que gera abismos de distanciamentos a partir de processos de culpabilização do outro, para garantir os benefícios daqueles que mantêm o poder. A ex-ministra Matilde Ribeiro, em algum momento, ela declarou que negros não podiam ser preconceituosos. E isso gerou um burburinho. Particularmente, eu sou solidário a essa ideia, porque se o preconceito é um instrumento de dominação e, portanto, um instrumento de exercício do poder, e negros e negras estão numa situação precarizada, empobrecida, desempoderada porque a cor da pele pesa. A cor da pele garante ou não acesso a benefícios, a benesses. Como o negro pode estar exercendo poder? Ele não está num exercício de poder. Ele está num exercício de resistência. Resistência é processo de dominação, de exploração, como as mulheres. Exercícios de resistência. Como a população indígena, como a população homossexual, tentando romper essas estereotipias que são particularmente atribuídas algumas a uns, algumas a outros, algumas a todos, algumas a parcelas desses grupos. Se eu não posso destituir a inteligência, porque é comprovadamente inteligente a pessoa, eu acho outra forma de desvirtuar essa realidade, com uma pequena piada sobre a loiria, sobre ser loira. Me lembro de algum momento alguém contar uma piada. O que acontece no ouvido de quando se dá um grito no ouvido de uma loira? Aí a outra pessoa responde: nada, porque o som não se propaga no vácuo. E eu fico sempre pensando, mas quantas são as piadas sobre loiros que nós já ouvimos? Eu não lembro de nenhuma. Porque loiro compartilha desse status de possuidor do falo nessa sociedade falocêntrica, onde a posse do pênis se impõe, a ausência do pênis, uma leitura freudiana. Isso não pode ser real, não pode ser verdadeiro, não pode ser libertador, não pode ser construtor de uma outra realidade. Portanto, o preconceito ele emburrece. Emburrece do ponto de vista humano, emburrece do ponto de vista dessa capacidade do humano construir algo melhor, de superar a injustiça, de superar a vulneração social. Essa capacidade do ser humano de construir igualdade, equidade, de ser solidário e compartilhar.
de cuidarmos uns dos outros. Mas certamente não é ingênuo. O ato do preconceito é um ato, esse instrumento é um instrumento que está, em grande parte, calculado. Porque ao deslegitimar, desacreditar o outro, a constituir sobre ele uma verdade inalterável, garante a manutenção dos meus benefícios e desse status quo, dessa realidade que está imposta e está dada aí. É triste ver que nesse mundo o preconceito ele segue sendo uma forma de justificação dos privilégios, daqueles que já têm os privilégios. Um instrumento para barrar a acessibilidade ou a socialização desses bens ou dessas capacidades ou dessas vantagens, dessas situações que hoje são privilégios para alguns. Socializar no sentido de que não mais para alguns, mas para todos. A gente distorce essa realidade. Aí a gente vai chamar o outro de comunista, vai falar de ideologia de gênero como uma forma de, não de emancipação da mulher e do feminino, mas de opressão do masculino. Olha quantas câmaras de vereadores aprovaram, algumas assembleias, o dia do orgulho heterossexual. Hétero não precisa de dia de orgulho, porque todo dia é um dia da população hétero. É como ter o dia do branco, é consciência branca. Não tem notícia de que alguém tenha aprovado um absurdo como esse. Certamente alguém deve ter pensado. Não precisamos de um dia para o negro, um dia para a mulher, um dia para o índio. Não se trata disso, mas se trata de materializar a necessidade de publicizar essas relações sociais que estão marcadas por práticas preconceituosas baseadas em estereótipos e que deslegitimam e, portanto, mantêm um lugar de fragilidade, vulnerabilidade, um lugar minoritário essas populações. Algumas minoritárias, como as populações indígenas, algumas maioritárias, como as mulheres e como a população negra. A legislação desde a Constituição, com a criminalização do racismo, por exemplo, e outras tantas legislações e tantos outros históricos de lutas garantiram direitos à população negra, à população das mulheres, à população LGBT mais recentemente, à população indígena, que sempre está em permanente risco. Agora mesmo no Covid, né? Em nome da crise, se diminuem as fiscalizações das populações indígenas e vemos as terras indígenas e vemos a expansão da mineração, da derrubada da mata, do plantio em terras indígenas e, portanto, uma aproximação mais radical das possibilidades da geração de focos de transmissão dessa terrível doença para populações indígenas que não têm contato com esse tipo de enfermidade. Né? Muitas das enfermidades que os índios viveram e que, portanto, geraram verdadeiros genocídios foram doenças que nós mesmos transmitimos e seguimos fazendo isso. E Covid agora é mais uma dessas situações terríveis. Mas eu digo isso porque, efetivamente, não é mais possível a gente suportar essa situação e é necessário superar, encontrar caminhos de superação. E a legislação veio para gerar situações protetivas. O preconceito estrutural e explícito, ele necessitou se transformar numa forma mais sutil, um preconceito sutil. O que quero dizer com sutil? Quero dizer que o preconceito ele se traveste. Não é mais possível que alguém emita certas afirmações porque elas deixam de ser
ou deixavam até a eleição do presidente Jair Bolsonaro de ser aceitáveis, porque elas não eram politicamente corretas. Mas a proibição ou a criminalização de práticas preconceituosas não implica que se tenha transformado a consciência do sujeito preconceituoso. Porque esse sujeito viveu esse processo de emborrecimento. A legislação, ela certamente vai impactar nas futuras gerações. Vai gerar condicionantes para que outras gerações sejam mais abertas à ideia da diversidade, da diferença como valor e não como justificante da desigualdade. A legislação ela força um silenciamento obrigatório. Se você pensa, você já não diz. Não se pode mais dizer negro sujo, como era tão comum. Um negro bom não era negro, ele era uma pessoa de cor. O negro bom tem a alma branca, por isso é uma pessoa de cor. O defeito dele é a cor da pele, mas ele por dentro é bom, porque ele é como um branco. Não se pode mais fazer isso nem falar isso. Mas não quer dizer que as pessoas deixaram de pensar muitas vezes isso. O Brasil vive um genocídio da população negra. Nossos jovens, nossas jovens morrem porque são negros. Nossas mulheres morrem porque são mulheres. Não sei por que te bato, mas você sabe por que você apanha. Precisa de um estupro corretivo. Porque você é lésbica. Não conheceu o que um homem tem de bom. E assim por diante. A legislação já não permite que esse tipo de... não tenta impedir que esse tipo de falas sejam explicitadas, sejam publicizadas. E essa é uma questão que é fundamental nós entendermos. A lei, ela impede aquilo que nós chamamos de discriminação. Discriminar, explicitar esse pensamento preconceituoso está vetado. Portanto, melhora as relações sociais e abre janelas de oportunidades para essas populações vulnerabilizadas pelo preconceito, pautado nessas estereotipias. Abre possibilidades para um avanço positivo na produção de uma outra sociedade, um outro modelo social, baseado na convivibilidade. Essa conviviabilidade, estar juntos, é um desafio incrível, porque você precisa reconhecer no outro não um defeito que o deslegitime, mas uma potência que eu não tenho em mim mesmo e que é importante para que a gente possa estar sendo outra coisa. Se a gente pensar a ideia da identidade, a identidade ela não é um é. Não fala do que eu sou. Fala daquilo que eu estou sendo. E eu estou sendo porque convivo com essa pluralidade, com essas diferenças, com essa variabilidade de pensamentos e de existência, de ser, de estar no mundo. Uma variabilidade de cultura, uma variabilidade de opinião, uma variabilidade pautada inclusive na capacidade econômica, política. Essa variabilidade ela pode construir uma outra base de existência e de convivência. Alan Turing tem um livro que eu gosto bastante, que é pautado numa pergunta que se chama: podemos viver juntos? Essa é a grande questão.
E o preconceito, ele é essa trava, essa cunha que impede a mim, a você, a sociedade de avançar, de seguir em frente. O autoexame de si mesmo, da sua consciência, do seu pensamento, dos seus valores, das suas crenças, essas crenças e valores que estão na base dessas ideias genéricas que nós nomeamos aqui como estereótipos. Elas precisam ser reexaminadas, elas precisam ser revistas, elas precisam ser revisitadas de maneira a eu perceber, exatamente como pode perceber aquele sujeito preconceituoso, que aquilo não é como ele pensava, como ele imaginava, como ele supunha, ou como disseram a ele que era e ele, num primeiro movimento, acreditou, tomou como verdadeiro. Mas ele foi capaz de distanciar-se socialmente, de revisitar essa situação, de reposicionar-se e mudar o lado no qual ele quer estar nessa história. Ele redefine o seu papel na história e passa, muitas vezes, alguns não, mas ele pode vir a passar a uma situação de luta e combate por aquilo que é justo, por aquilo que é igualitário, por aquilo que é equânime, por aquilo que é respeituoso, por aquilo que é plural. A discriminação, portanto, é essa manifestação violenta, física, simbólica, psicológica, que sujeitos e grupos manifestam contra este outro, que, como bem diz o professor Kroschik, expressa as minhas próprias fragilidades. São diversas as teorias sobre preconceito, não estou aqui tratando de teorias particulares sobre o preconceito, né? Algumas, por exemplo, vão falar de que o preconceito, ou ser sujeito preconceituoso, ele tem uma falha de personalidade. Alguns entendem que alguns, inclusive, pode ter elementos genéticos. Para outros, o sujeito preconceituoso, ele é essa pessoa frustrada, e a manifestação do preconceito, ele é uma manifestação dessa frustração que ele tem em relação a um outro. Mas é muito mais um processo cultural. É disso que nós entendemos, porque é assim que ele funciona. Ele funciona como um instrumento de dominação e exploração. E aí eu quero pensar a dominação e exploração na perspectiva da professora Leiette Safiotti em diversos dos seus livros, como Mulheres na Sociedade de Classe, O Poder do Macho, Gênero, Patriarcado, Violência, uma ontogênese do conceito de patriarcado e outros tantos materiais que ela produziu durante a sua linda e profícua vida, que formou muitas gerações, né? Combatendo a violência de gênero, né? Como base da violência de gênero está o preconceito, que permite o homem pensar-se melhor, superior à mulher, pelo simples fato de ser homem. Pensar-se melhor pelo simples fato de ser branco, pensar-se melhor por simples fato de ser heterossexual, e não se perceber que se constrói ser homem e ser mulher, se constrói ser hétero, ser homo, se constrói ser homem. E nós podemos construir os sentidos de ser branco e de ser negro. Um dia, quem sabe, a cor da pele, a religião, ser cristão, ser umbandista, ser islâmico, o sexo, a sexualidade, a orientação sexual, não seja mais um problema para a sociedade ou para vivermos em sociedade. Por ora, muitas vezes, isso são travas sociais que nos impedem de nos aproximarmos do outro e aprendermos com o outro. Nos impedem de convivermos com o outro.
nos põe num estado permanente de guerra, de enfrentamento deste outro. E a Covid-19 tem aberto muito dessas janelas, dessas possibilidades. Porque nós não reconhecemos muitas vezes esses elementos que estão aí e que põem em risco a própria vida, a própria segurança, a própria saúde mental, a saúde física de cada um de nós. É fundamental, quando pensamos no processo de formação, uma formação humana, uma formação libertária, uma formação transformadora, capaz de mudar o mundo positivamente. Não nos iludamos, a mudança pode ser negativa. Eu tristemente vejo tantas mudanças negativas nesse ano e meio do governo Jair Bolsonaro, tantas coisas que levaremos décadas para reconstruir. Levamos tantas décadas para adquirir e quando começávamos a desfrutar, vemos, sobretudo no âmbito das políticas de direitos humanos, isso destituído, né? Nós vimos um conjunto de filmes nessas aulas ultimamente, são tantos eles, né? Nós vemos como o preconceito ele mata. Ele mata no corpo, mas mata na alma, mata no espírito, mata na psique, na mente. A grande pergunta é: queremos compactuar com a morte? Queremos compactuar com a ausência da possibilidade da vida e da existência? O que vamos pensar? O que vamos dizer? Essa é uma relação que não tem meio termo, não tem meia verdade, não tem meia possibilidade. É fundamental que a gente saiba que meias palavras são verdadeiros atestados de conivência, de omissão, de apoio a essa estrutura de pessoas, de grupos que surfam na onda dos privilégios, que não estão abertos a abrir mão dos privilégios. Eu posso ter muitos privilégios por ser branco, por ser cis, por ter barba, quem sabe? Mas não necessariamente eu quero esses privilégios da minha branquitude, da minha condição de homem, porque muitos desses privilégios que eu não quero, que me beneficiam, não são justos. E impede que outras pessoas acedam, por serem negros, por serem mulheres, a certos lugares, a certas condições, a certas posições que só eu posso aceder exatamente por esse privilégio que está inerente à cor da minha pele, ao meu sexo, ao meu capital cultural, à minha origem social. Homem branco, cis, vindo do sul do Brasil, em oposição a uma mulher negra nordestina retirante, eu doutor, ela com ensino fundamental. E assim poderíamos associar outros conjuntos de características que contêm em si supostamente crenças e valores sobre o que significa ser ou não ser cada uma dessas coisas, estar sendo ou não estar sendo cada uma dessas coisas, e que pode se transformar nesses elementos justificadores do pensamento preconceituoso e das práticas discriminatórias que matam. Mais uma vez eu quero salientar: matam, eliminam a vida, impede que o outro e que nós mesmos vivamos.
não é um elemento menor, não é um detalhe. Isso é tão difícil de entrar, de internalizar na mente, no coração. Mais um motivo de eu gostar muito dessa ideia da educação para os direitos humanos. Essa educação em direitos humanos. Em e para direitos humanos. Nós vamos discutir mais à frente isso, mas efetivamente é importante termos claro o preconceito. Ele é uma barreira para que se construam direitos humanos que garantam esses elementos que são elementos próprios daquilo que é distintivo do humano. Se eu quero considerar-me humano, eu preciso ter acesso a determinados elementos que estão nessa categoria chamada direitos humanos. Uma categoria que é liberal, uma categoria que surge com interesses do liberalismo, mas que ao mesmo tempo também permite garantir certos elementos que nos põem rumo a uma sociedade mais igualitária, mais justa socialmente, mais inclusiva, mais diversa, mais plural, mais acolhedora da diferença, que não escamoteia a existência do conflito e da contradição, mas que sabe trabalhar e que sabe conviver e construir caminhos a partir de todos esses materiais. Não é uma situação fácil, não é uma caminhada fácil, não é um trajeto simples. Mas a gente tem que abrir mão desses processos que simplificam, simplorizam, precarizam a capacidade de percepção dessa realidade, que é muito mais do que A ou B. Não existe apenas o preto e o branco. Existe o cinza, existem as outras cores, e, portanto, os encontros de cada uma delas produzem possibilidades de se ser e de se estar. É como essa estante aqui atrás de mim. Olha quantas cores, quantos tamanhos, quantos formatos. São livros. Mas cada livro ocupa um lugar, uma importância, um sentido para aquele que é o leitor, para aquele que se permite encontrar. Me parece que um antídoto ao preconceito é a possibilidade de acolher o encontro como valor. Encontrar-me com o outro, encontrar-me com o diverso, encontrar-me com a alteridade, conviver com a alteridade, pode gerar processos de esclarecimento que nos libertam dessa situação de barbárie ao que o preconceito nos submete. A existência do preconceito e, portanto, de todas as expressões de discriminação social que são decorrentes dessa vida pautada no preconceito, simplificada por estereotipias, superar isso é um desafio que o encontro nos permite. Não um encontro ocasional e fortuito que você passa, dá oi, vai e parte. Não é esse encontro que te permite parar, observar, aprender, conhecer, se encantar, se espantar, duvidar, questionar, consensuar, dissentir com esse outro com o qual você se encontra, com esse outro com o qual você se permite interagir, intercambiar, interactuar.
montar esse palco da vida, essa dramaturgia da vida. Ao fazer isso, a gente se transforma, a gente muda, a gente se redescobre, se reinventa e se surpreende, não só com outros, se surpreende conosco mesmo. Se surpreende com as nossas próprias ignorâncias, com as minhas ignorâncias, eu me surpreendo, você se surpreende. E se surpreende com a sua generosidade, com a sua capacidade de pensamento, com a sua capacidade de aprendizagem, de superação de posições passadas para posições que são capazes de transformar o mundo. Transformar a escola, transformar a família, transformar as relações na igreja, na política, no sindicato, entre os parceiros e as parceiras. As relações nos espaços culturais. Encontro é troca. Quando o preconceito nos comanda, não há possibilidade de troca nem de encontro. Há possibilidade de violência. Há uma fixação no espelho que reflete apenas a mim mesmo, ou nem a mim mesmo, porque eu sou incapaz de perceber-me a mim mesmo. Eu percebo aquilo que eu destaco em mim e que me beneficia, ou que eu imagino possuir, e busco, portanto, destituir este outro que tem efetivamente aquilo que eu não possuo. Não esqueçamos, o preconceito fala mais do sujeito preconceituoso do que daquele sujeito que é objeto do discurso preconceituoso, das práticas do preconceito, das práticas da discriminação. E, portanto, mais uma vez eu digo, ele é um processo cultural. Ele é construído processualmente, diariamente, para garantir privilégios, benefícios. Desarmar essa arma, essa bomba chamada preconceito, não é uma ação particular. Cada um de nós temos que agir, sim. Mas essas ações, elas interagem, elas se encontram. Mais uma vez, se encontram como essa potência de transformação dessa realidade. Como essa possibilidade de salto da ignorância para o conhecimento, para o esclarecimento. É uma posição de vida, é uma posição política, cultural, é um modo de pensar o mundo, é uma posição filosófica, sociológica, psicopolítica. Mas antes de tudo, é uma posição de quem está comprometido em se constituir efetivamente como humano. Não é a ausência do defeito, não é a ausência da ignorância, não é inclusive a ausência absoluta de todo o preconceito, mas é esse compromisso de se desfazer de todos esses elementos que nos impedem de autotranscender. É a necessidade de construir uma consciência crítica, uma consciência política crítica, capaz de olhar a si e ao outro a partir de um compromisso com a descoberta, com o conhecimento, com a aprendizagem. Uma aprendizagem que, como dizia Paulo Freire, não é bancária, mas que é superadora desses limites da opressão. Os subalternos precisam falar. A Spivak já pergunta no seu livro: o subalterno pode falar? Pode e deve. Mas para fazê-lo ele precisa se superar, se libertar dessa condição de subalternizado, daquele que está privado da palavra. Não como um enfrentamento da guerra. Falei que estávamos em estado de guerra, mas sim como
possibilidade, esse privilégio de desconstruir esse discurso preconceituoso para construir um discurso que é libertário. Porque você reconhece que, inclusive, esse sujeito preconceituoso sofre a partir de tudo aquilo que, para manter aquele benefício, ele precisa privar-se. Manter um benefício não significa não viver a privação. E, portanto, esse sujeito precisa se transformar, ele precisa se libertar. Muitas vezes ele não vai perceber. E nós mesmos não percebemos como ele precisa dessa mão estendida que o permite sair desse lugar de opressor. Não podemos nem nos permitir estar vitimizados, aqueles que estão nesses lugares subalternizados, dominados. E nem podemos pensar que aqueles que estão em posição de dominação não precisam de esclarecimento. Porque esse lugar que eles ocupam ele não é esclarecido, ele é comprometido com a ignorância. E a ignorância não salva, como muitos querem. E precisamos nos libertar dela. Então, nesse processo de reconstrução social, é fundamental uma outra forma da gente conviver. Uma outra forma de produzir os sustentáculos dessa vida em sociedade. Nós não só podemos viver juntos, nós precisamos viver juntos. Viver juntos é um desafio contínuo, permanente. Muitas vezes vamos avançar alguns passos, vamos retroceder a outros, mas não podemos permitir que o retrocesso, que é o retroceder, se consolide, se cristalize. E é por isso que processos educativos são contínuos. Muitas vezes vamos tardar a refazer, a reconstruir coisas, mas a esperança ela tem que vencer o medo. Tenho esperança que nessa crise nós saiamos mais humanos, mais comprometidos, mais solidários, menos preconceituosos com o outro, menos autocentrados e mais abertos à construção de uma vida que nos permita descobrir que o outro tem muito a nos ensinar. É isso que eu quero dizer a vocês hoje e nos vemos na aula da próxima semana.